Governadores de 7 estados defenderam a renegociação dos contratos de dívidas assinados com a União entre 1997 e 2001. Convidados pelo grupo de trabalho que analisa as dívidas estaduais, os governadores não fizeram uma proposta, mas defenderam ajustes dos contratos para reduzir o peso das prestações mensais pagas ao Tesouro Nacional, liberando recursos para investimentos em saúde e educação. Para debater o assunto, convidamos os deputados Vaz de Lima, do PSDB de São Paulo, e Victor Penido, do DEM de Minas Gerais, ambos do Grupo de Trabalho das Dívidas Estaduais. Deputado Vaz de Lima, como é que o senhor vê esse problema das dívidas estaduais e agora essa oportunidade que aparece aí? Bem, cumprimentar o deputado Victor Penido, que também é membro do grupo de trabalho, deu uma enorme contribuição. Quero registrar isso aqui. Ele foi prefeito lá em Minas e deu uma belíssima contribuição. Aliás, eu estou no parlamento há muito tempo e na vida pública sempre. E penso que poucas vezes participei de uma comissão ou de um grupo de trabalho que tenha produzido tanto em tão pouco tempo. Quero fazer também esse registro aqui na coordenação do deputado Cândido Vacareza, do PT de São Paulo. Então, cumprimentar o deputado presidente Marco Maia pela iniciativa. O resultado foi muito positivo. Ouvimos muitos governadores, ouvimos muitos técnicos. Aqueles que participaram e não conheciam do assunto passaram a conhecer do assunto e o grupo saiu com propostas concretas para tentar ajudar estados, municípios e a União a encontrar uma saída para isso que, no meu entendimento, é um gravíssimo problema da federação. Sem dúvida. Então, para iniciar, acho que a gente poderia ficar nessas primeiras palavras, porque muita coisa vem pelo programa aí. Deputado Victor Penido, qual é a sua opinião a respeito desse problema do endividamento? O senhor que foi prefeito tem uma experiência própria, né? Vivenciou o problema do endividamento, né? Realmente, primeiramente, essa satisfação nossa, minha, né, de estar do lado de um professor, que é o deputado Vaz de Lima, pela sua história, né, pelo tempo que ele está aqui no Congresso, na Câmara dos Deputados, também como secretário de São Paulo, né, no período que foi justamente no período da negociação, não é isso? Não, nessa época eu estava na Assembleia e fui o relator. Relator, não é isso? Mas participou de uma forma muito ativa. Nós sabemos perfeitamente que o Brasil teve uma mudança, né, forte, né, principalmente nos anos de 97, 94 para cá, ou melhor, não é isso, deputado? E que exigiu uma discussão sobre o endividamento dos estados brasileiros e os municípios, que vinham aí, em alguns casos, de péssima administração, outros não, até mesmo em razão da pequena receita, né, e acabando se endividando, né, com dívidas e sufocando até mesmo o crescimento e desenvolvimento desses estados e municípios. Então, essa indicação do nosso presidente Marcos Maia, e aonde ele escolheu que todos os partidos que estão na casa pudessem ter o seu representante, né, e com o Cândido Vacareza, ele sendo coordenador, deu oportunidade, não olhando o lado partidário, e sim ali tinham representantes do país. Ali não se discutiu o problema do PT, do PMDB, do Democratas, do PSDB, e sim era obrigação nossa, né, com certeza, de acharmos aí um caminho para poder a gente apresentar para a área econômica do governo da Dilma, né, um refresco, vamos dizer assim, para os estados. O que nós não podemos concordar hoje é os estados pagando o que está pagando, como é o caso de Minas Gerais, paga hoje, ano passado, algo perto de 4 bilhões de reais, e essa dívida, que era de 14 bilhões e 800 milhões, ela não reduziu ao longo desse tempo. Ela acaba realmente hoje chegando a praticamente 60 aqui, bilhões de reais. Essa dívida tem aqui, o senhor falou na dívida de Minas Gerais, nós temos um dado aqui significativo. Da dívida do Estado de Minas Gerais em 1990 era de 14,8 bilhões. Em 2012 passou para 58,6 bilhões. Mas lembrar que houve pagamento. De 294,8%. Imagina, houve pagamento. Pois mas aí houve pagamento. Aí você não está descontando que os estados. Só ano passado
foi 4 bilhões de reais, tá certo? Que foram amortizados ou pagos, né? E acaba realmente você, em 2027, quando seria o 2030 ou 35, né? Essa dívida ela está ainda maior, estaria na casa aí já dos 70 bilhões. Então nós sabemos que houve uma mudança muito grande na economia nossa, nesses índices, né? E que nós precisamos de adequar um índice que seja aquele compatível com o desenvolvimento e o crescimento de cada estado. Não é isso, deputado? Perfeito. Agora, pelo que se vê, aí pelo exemplo ilustrativo de Minas Gerais, a dívida tende a crescer numa proporção que os estados e municípios não têm condições de honrar a dívida, o total. Então, qual é a solução? O que se deve fazer para resolver esse problema? Tem que haver uma renegociação que baixe esse juro para que os estados e municípios tenham condições de resolver esse problema. Pois então, eu acho que é aí que a gente precisa explicar um pouco aí para os nossos telespectadores. Quando foi feito lá atrás, entre 97 e 2001, estados e municípios renegociaram, consolidaram e renegociaram a dívida com a União, utilizou-se um índice para a correção da dívida, que para aquele momento era um índice satisfatório, que era o IGPDI mais 6 ou 9%, dependendo das condições. Ao longo do tempo, se mostrou que este índice está aumentando exageradamente o estoque da dívida, apesar do pagamento mensal. Todo mês, os estados todos que fizeram a renegociação pagam entre 9 a 13%, perdão, 13 a 15% da sua receita líquida real para a União. No caso de Minas, por exemplo, no ano passado, foi 4 bilhões. É um desembolso significativo. No caso de São Paulo, quase 11 bilhões. Alagoas e outros todos vão pagando da mesma forma. O que é que o grupo de trabalho está, então, depois de toda este trabalho, o grupo está propondo algumas alterações. Bom, primeiro o grupo discutiu muito a questão do estoque da dívida em função deste IGPDI mais 6%, ou 9%, dependendo do estado. Esse estoque da dívida. Não houve um consenso no grupo, é isso, Vitor? Sem dúvida. Não é isso? Não houve um consenso se deveríamos ou não propor a mexida para trás. Tá? Não conseguimos um consenso. Questão de contrato, achamos que ia ser difícil. Mas apontamos no relatório que, se houver um acordo entre as duas partes, portanto, a União, que é a credora, e o Estado, que é devedor, é possível, sim, voltar-se para poder mudar isso. Mas isso nós não estamos apresentando nenhuma proposta concreta. Correto? Sem dúvida. Só uma partezinha, claro. Tarcísio. Aí é que veio realmente a discussão nossa, porque quando você fala IGPDI mais 6, né? Mais 6 ou 9. Mais 6 ou 9, não é isso? Esses contratos foram corrigidos ao longo desses anos, algo perto de 738%. Muito bem. Se fosse por essa sugestão, isso que foi aprovado pela maioria, IPCA mais 2, tá certo? Se fosse IPCA mais 2, essa correção seria de 236%. Então, houve, na verdade, um ganho para o governo federal, tá certo? Algo perto de 500%. Todos os contratos foram, vamos dizer assim, aumentados em quase 5 vezes os valores. Aí é que foi a briga nossa, ou melhor, a briga no bom sentido, na discussão, aonde o nosso deputado Vaz, já aproveitando o seu projeto, que já está na casa, não é isso que você poderia completar de uma forma melhor, não é isso? Aproveitando que já está em andamento, já passou por algumas comissões, não é isso? Para que a gente possa ganhar tempo e ter a aprovação da maioria dos deputados e até mesmo do nosso Senado. Tem aqui uma observação do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que é interessante. Os governos estaduais e municipais estão pagando juros mais altos do que o setor privado. Este é o momento adequado para juros mais condizentes com o cenário. Geraldo Alckmin, governador de São Paulo.
Como é que o senhor vê essa observação Então, do quero governador explicar. Paulo, Então, de São Paulo? O que o governador está dizendo é exatamente isso. O indexador IGPDI, mais 6% no caso de São Paulo e 9% no caso de outros estados, hoje é um juro escorchante. Então, a proposta do grupo é transformar esse IGPDI em IPCA mais 2%. Por que isso? Se você aplicar o IGPDI, os estados e municípios vão pagar todo mês e quando chegar em 2017, que era para acabar a dívida, vai ter ainda um residual que você vai demorar mais 10 anos para pagar, no mínimo. Se você fizer com o IPCA mais 2, daqui para frente, você é capaz de zerar a dívida em 2017, aliviando o Estado. Quem é que decide sobre isso? É um projeto de lei. Então, nós explicamos já, o Vitor e eu vamos explicar já. Então, o grupo propôs, primeiro, sente Estado e União para tentar ver se renegocia também o passado, que seria uma boa coisa, mas há um entendimento, tem ações no Supremo e tal. Segunda coisa, muda-se o indexador de IGPDI para IPCA mais 2%, a ponto de o Estado falar, eu pago a minha dívida até 2017. Aí é muito mais razoável. Mais razoável. Terceira coisa, mexer na lei de responsabilidade fiscal, no artigo 35, se não me engano, para permitir que esse conceito de receita líquida real possa ser menor onde você vai aplicar o seu limite de endividamento, 13% no caso ou 15% em alguns casos. E ainda, o grupo fez uma coisa que, no meu entendimento, foi muito interessante. Ao longo desses meses que trabalhamos no grupo, 3 meses, se não me engano. Praticamente. Praticamente, Vitor, foi isso? 90 dias. 90 dias. A presidente Dilma falou muito numa coisa chamada em investimento, que o país precisaria retomar o investimento, especialmente em infraestrutura, que é o lugar, a ação que você faz e que gera muito emprego e gira muito a economia. O grupo pegou todos os projetos de lei que estão em tramitação e se deparou, aí me permita, Vitor, falar um pouco mais disso, e se deparou com um projeto de lei de minha autoria do ano passado que propõe a criação de um fundo de investimento em infraestrutura com os recursos deste pagamento que é feito para a União. E chegou à conclusão que a maneira mais rápida da gente poder fazer alguma mudança é utilizar esse projeto, que já está em tramitação há muito tempo, fazer nele um substitutivo, aplicar sobre ele o regime de urgência que poderia rapidamente ser aprovado em plenário. O que basicamente é isso? Mediante acordo, né? Só pode ser por acordo entre todos os partidos que estavam representados. Praticamente, a não ser o deputado pessoal, que é o Ivan Valente, que fez uma outra proposta, não é isso? Onde ele quer discutir o passado, que ele não deixa de ter suas razões, Claro. tá certo? Sem dúvida nenhuma, mas que a gente sabe perfeitamente que nesse momento nós precisamos de procurar resolver de imediato a situação dos estados, não é isso? E não você entrar numa discussão que o governo, com certeza, a área econômica vai insistir que não pode fazer isso em razão dos contratos existentes, não é isso? E acaba realmente dificultando e protelando mais essa situação que é sem dúvida nenhuma, de aflição para os estados brasileiros. Então, para você, Tarcísio, ter uma ideia, Minas Gerais, ano passado, foi quase 4 bilhões que retirou dos cofres públicos do Estado. Sem que esses 4 bilhões praticamente não amortizou nada na dívida. Que os 13% que o Estado hoje repassa, tá certo? Não dá nenhuma margem de amortização. Então, o que nós precisamos, como o nosso deputado Vasco acabou de colocar, primeiro, é o IPCA. Eu gostaria que fosse só zero. IPCA, zero, não é isso? Mas tudo bem, 2 já dá um refresco. E também reduzindo os 13 para 9, que aí sim daria um fôlego para os estados brasileiros, não é isso? Dá um outro exemplozinho aqui, para você ver como que hoje, uma palavra assim meio pesada, mas eu posso dizer que o que acontece hoje com os estados é quase uma agiotagem. Porque, vou dar um exemplo da Prefeitura de Belo Horizonte, não é isso? O Márcio Lacerda,
ele comentava comigo aqui em Brasília que ele está tomando um financiamento através do BID para quitar uma dívida com a União, que o juro é mais barato lá do que aqui, tá certo? Então, acho que, com certeza, a área econômica do governo tem que entender, tem que aceitar essa proposta que é do parlamento, não é isso? Porque é impossível qualquer Estado brasileiro hoje ter condições de poder crescer naquilo que precisa crescer, na educação, na saúde, nos investimentos, não é isso? Então, essa é uma forma do governo participar disso. Ela não poderia vetar, não? Não, não, até que poderia. O que nós estamos propondo, e o deputado Vitor colocou bem, e eu quero voltar na questão do fundo para todo mundo entender, ali não tinha partido político. Ali estavam 14 deputados que, na primeira reunião, fizeram um pacto entre si de não fazer discussão política, de fazer uma discussão federativa. E foi o que nós fizemos. E estamos propondo, esse grupo vai levar ao presidente Marco Maia exatamente isso. Olha, não temos acordo em relação ao passado, mas achamos que deveria ter. Temos acordo de que precisa mudar o indexador para aliviar o estoque da dívida e dar possibilidade de quitar a dívida. Temos acordo que é preciso mudar o conceito de receita líquida real para poder aplicar 13% sobre um valor menor. E temos acordo de que se pode criar este fundo. De que maneira? Vamos pegar os dois exemplos, Minas e São Paulo. Minas pagou o ano passado 4, São Paulo pagou 11. E ainda assim a sua dívida aumentou, por causa do indexador. A proposta do grupo é usar esse projeto que está em tramitação. Eu estava propondo total, 100%, o grupo está propondo metade. De maneira que, se São Paulo pagou 11, ou Minas pagou 4, ok? No final do ano, ele tivesse numa conta reservada 50% desse valor para no ano seguinte, em acordo com a União, aplicar no seu território estes 5,5 ou 2 bilhões em infraestrutura. Infraestrutura, que pode ser, por exemplo, saneamento. Cada tostão que você aplica em saneamento, você deixa de gastar depois, aonde? Saúde. Na saúde. O prefeito sabe bem, né? Você aplicou... Mas como o dinheiro seria devolvido? Devolvido. Aí você criaria um fundo... Mas quem devolveria? O governo federal. O governo nacional. Ué, cada estado paga. Põe numa caixinha 50% disso. E diz, apresente projetos de investimento em infraestrutura no seu estado, que nós do governo federal e vocês vamos fazer a infraestrutura de saneamento. Se quiser fazer trem, faz trem, metrô, pode fazer infraestrutura aeroportuária, enfim, desde que seja em infraestrutura, porque a infraestrutura gera emprego e gira a economia. Acho que a proposta é boa, a presidente sabe que precisa aplicar em infraestrutura, então nós estamos dando uma oportunidade de fazer isso. Você sabe que nesse montante aí dessas amortizações é algo perto de 20 bilhões de reais por ano. Nessa proposta do nosso deputado, tá certo? Simplesmente seria o quê? Seria retornar o quê? 10 bilhões para o crescimento e desenvolvimento desses estados. Sendo que o governo hoje, pela receita que tem, você falar que você contribui com 10 bilhões para os estados que estão realmente nessa situação, eu acho que não deixa de ser um grande incentivo, vamos dizer assim, para que o país possa sair dessa situação que ainda vivemos hoje. Não é isso? Eu vou dar um exemplo aqui que é importante, né? Todos nós sabemos que alguns anos atrás, agora recentemente, existia a CPMF, não é isso? Que falava que algo perto de 40 bilhões de reais a contribuição, não é isso? Ela foi cortada. O Brasil aumentou a sua receita, não é isso? E com isso, o que aconteceu? Então, mesmo no caso desse investimento, desse pagamento dessa dívida, né, da forma que se devolver, se ficar nos estados a metade daquilo que eles estão realmente amortizando as dívidas, eu acho que não deixa de ser um grande incentivo para esse crescimento do nosso país, no modo geral. Imagina só, Vitor, está aqui na minha ideia, pensando agora, nós estamos conversando aqui, imagina que se fizesse um programa, um projeto, para dizer, nós vamos resolver
o problema do saneamento, né? E que cada estado investisse só em saneamento. Você imagina o bem que isso faria? A saúde pública da A saúde população. pública agradeceria, o meio ambiente agradeceria muito, né? Os empregos, os trabalhadores agradeceriam. Quer dizer, é um jogo de ganha-ganha. Ora, tá bom, se São Paulo, para dar um exemplo, se São Paulo quisesse aplicar isso para terminar o Rodoanel, porque lá um grave problema que nós temos é o problema do transporte, que passa pelo centro de São Paulo, também poderia se fazer. Uma coisa combinada. Não há por que não fazer, Tarcísio. Te garanto que com um pouco de boa vontade do governo federal, nós teremos um grande investimento nos estados. É o caso de Minas Gerais, que nós temos as nossas rodovias, que precisando urgentemente da sua duplicação. Nós temos o problema do Rodoanel, que está aí, a informação que tem, que a Dilma deve ir a Minas para poder anunciar um recurso, uma liberação para o início do Rodoanel. Nós temos problemas realmente seríssimos em outras rodovias, a BR-381, não é isso? Então imagina ficando aí 2 bilhões ou 2 bilhões e meio por ano para Minas poder trabalhar em cima desse recurso, para poder, naquelas obras prioritárias, o que seria do nosso estado também. É isso? E Minas tem uma malha rodoviária muito grande. É a maior do Brasil, né? Sem dúvida nenhuma, né? As rodovias federais hoje são praticamente o maior percentual está em Minas Gerais. E, infelizmente, nós temos a Fernão Dias, um bom estado, e nas outras, praticamente, elas estão aí precisando de uma certa urgência da sua duplicação, né? Você pega a BH Rio de Janeiro, por exemplo, a BR-040 é uma vergonha. É uma vergonha a estrada daquela, uma das mais antigas, e não é duplicada. Praticamente a metade dela está sem duplicação há muitos e muitos anos. Ó, nosso tempo, infelizmente, está esgotado. Eu queria agradecer aqui. Só aumentar o programa, Tarcísio. Eu queria agradecer aqui a presença do deputado Vaz de Lima, do PSDB de São Paulo, e Victor Penido, do DEM de Minas Gerais. Muito obrigado pela audiência e até o próximo Brasil em Debate.